paz do Senhor Jesus, amados, aqui é o irmão Renato, canal Hora Teológica, a gente retornando aqui para mais uma dica de leitura. E uma dica de leitura naqueles moldes calvinista, arminiano. A gente vai começar a entrar nessa série aqui daqui a pouco. E daqui para algumas semanas nós vamos preparar alguns vídeos temáticos em relação a algumas obras calvinistas, arminianas. Só esperar um pouquinho que a gente vai estar preparando. E antes de qualquer coisa, irmãos, vamos começar aquele vídeo dando aquele like, aquela curtida, para dar aquele reforço no canal, para que o YouTube venha entender que esse canal aqui não possa vir a parar. Isso com a ajuda de vocês, ok? Então, dá aquele like, aciona o sininho nas notificações, ok? E divulga o nosso trabalho. Ajuda a gente a compartilhar nossos vídeos, compartilhar nosso trabalho, divulgar para que outras pessoas também se sintam incentivadas à leitura bíblica, ok, amados? Então vamos para a dica de leitura aqui, retornando. Olha aqui, ó. As vontades de Deus. As vontades de Deus, não é a vontade de Deus. Esse livro aqui de dois autores, Gesiel Silva Costa e Valdeci do Carmo, ok? Da editora Reflexão. É um livro fininho, um livro curtinho. Uma sentada você consegue ler isso aqui. O livro tem quantas páginas? Você vai ter aqui praticamente, irmãos, 100 páginas. Vou botar em média aqui 100 páginas. E eu vou apresentar para vocês aqui o sumário. Vamos ser bem breve aqui. Eu vou apresentar alguns posicionamentos em relação à visão calvinista e arminiana das vontades de Deus. Aqui você tem a introdução. Aqui, ó. Se quiser parar para dar uma olhadinha. Tá? Um livro assim, uma leitura muito agradável, muito boa. Aqui você tem aqui na introdução, capítulo 1, a vontade antecedente e consequente, na patrística. Ó, observação que esse livro aqui, todo mundo sabe que a Reflexão é uma editora arminiana, ok? Aí você tem aqui, na patrística, a posição da vontade antecedente e consequente na patrística. Vamos lá. Inácio de Antioquia, você vai ver o posicionamento deles. São Justino Mártir, Irineu de Lyon, Orígenes, o Tratado sobre os Princípios de Orígenes, Contra Celso, também de Orígenes, Hipólito de Roma e João Damasceno, ok? Aí você tem no capítulo 2 a vontade secreta e revelada no calvinismo, atributos da vontade de Deus, a vontade preceptiva e decretiva em Piper, a posição de John Piper aí, vontade permissiva no calvinismo. No capítulo 3, vontade antecedente e consequente em Armínio. Aí você vê as vontades de Deus na Bíblia, Suma Teológica das vontades de Deus, você vê a posição de Tomás de Aquino, sobre a vontade de Deus em Armínio e explicações de Armínio para Romanos 9. Capítulo 4, um estudo de caso. Por que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú? Depois vem o calvinismo e o arminianismo. Considerações finais, referências bibliográficas, aqui você tem a segunda parte aqui do sumário. Ok? Vamos aqui num ponto interessante. Vamos lá na página 50 para a gente ver aqui a posição de John Piper. Vamos lá. Piper, relatando sobre a vontade de Deus, garante que não podemos adentrar na mente de Deus e desvendar toda a sua vontade. Algumas coisas não são reveladas, outras são como se fossem segredos de Deus. Aqui está falando sobre a vontade decretiva. Mais à frente ele fala: Deus tem sua vontade preceptiva ou mandamental, como acredita o calvinismo. É a vontade que ele estabelece através dos seus preceitos e da sua palavra, para que cumpramos sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Piper concorda com Agostinho, que afirmou que a vontade humana tem livre escolha, mas que a graça de Deus prevalece sobre a vontade humana. O que é essa posição no calvinismo aqui, irmãos? A vontade preceptiva, né? Aqui os autores arminianos vão mostrando o que é a vontade preceptiva, que é a vontade preceptiva na questão da posição calvinista. O que é? A vontade preceptiva é a vontade que eles dizem que é a vontade normativa, né? Que vem baseada nos mandamentos de Deus, ou seja, elas podem ou não podem ser cumpridas.
E a vontade decretiva, que é chamada de vontade oculta ou vontade secreta. A vontade perceptiva, a vontade revelada. E a vontade decretiva, a vontade oculta, a vontade secreta, né? O conselho secreto, no caso, que são aquelas vontades que são inalteráveis, né? Deus decreta e aquilo necessariamente tem que acontecer e deve acontecer, ok? Além de tudo aqui que eu não pus aqui a questão do decreto, justamente porque os decretos já estão embutidos aqui na vontade decretiva, já é o próprio decreto de Deus, ok? E quando a gente vai lá para a posição, deixa eu ver aqui. Aqui você tem a vontade antecedente e consequente. Aí tem a posição aqui de Tomás de Aquino, né? Ele vai falar mais ou menos aqui, ó. O juiz, sendo justo, condena a execução da pena mesmo desejando que ele viva. Assim, toda a vontade de Deus é executada como afirma a Bíblia, e não há falha nisso. Porque mesmo que as coisas não aconteçam pela vontade antecedente, acontecerão pela vontade consequente. Essa posição aqui, a Suma Teológica, é a posição do arminianismo clássico em relação à vontade de Deus, ou seja, a vontade antecedente de Deus é que se cumpra algo. E a vontade consequente é em relação à consequência daquilo que Deus ordenou. Ou seja, existe a vontade de Deus para que se cumpra, e quando o ser humano não cumpre, há sempre uma consequência. E quando cumpre, também há uma consequência disso, né? Oriunda daquilo que Deus ordena. Isso é basicamente correlativo com a vontade normativa de Deus no calvinismo, né? Mas só que tem grande diferença. E claro que o arminianismo clássico também trabalha com decreto. Os decretos, eles não chamam de vontade oculta, mas são decretos mesmo de Deus, que é aquilo que aconteça. Mas a questão aqui é que essa vontade antecedente e consequente, ela contrapõe a vontade preceptiva e decretiva de Deus, né? Existem aquelas questões aqui, né, meio apimentada, a questão do calvinismo, arminianismo, um contrário um ao outro, mas é basicamente isso que vai tratar aqui esse livro dos dois autores, ok? Então é basicamente isso, irmãos. Então, no caso que ele vai trabalhar muito em cima da questão que os pais da igreja também apoiam essa posição de vontade antecedente e consequente, né? Claro que o Calvinismo já falasse que essa questão de antecedente e consequente dá muita margem ao livre-arbítrio, né? Que aí deixa muito favorável a questão da decisão de escolha do homem. Mas, na verdade, também o arminianismo também trabalha com decretos. Então, essa questão aqui de permissividade também vai entrar. Aí você tem aqui também a posição da permissividade, como é a permissão de Deus no calvinismo, né? Embora alguns posicionamentos mostram que o calvinismo não dá tanta ênfase à permissão de Deus, mas é algo também que o autor vai trabalhar muito bem aqui. Ok, irmãos? Fica a dica aí, é uma excelente leitura para quem quer entender a questão da vontade de Deus. Claro que todas as vontades de Deus são insondáveis, e ele vai mostrar aqui a questão de não contrapor a vontade decretiva com a preceptiva, se isso entra em choque, se é uma contradição, se não é. Então o autor vai ser bem honesto nas duas posições. Não é por ser arminiano que ele vai aqui atacar o calvinismo, também nada disso. Ele vai apresentar realmente de forma honesta como o calvinismo vê a vontade de Deus. Então, olha, é uma ferramenta basilar para você entender a questão de como Deus trabalha na sua vontade, na questão bíblica, na questão histórica. Ok, irmãos? Aqui uma dica de leitura maravilhosa para você. Fica essa dica aí. Obrigado por ter ficado com a gente mais uma vez. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.